Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Biblix. Se Deus quiser, o último da série de Gênesis. Estou aqui junto com meus irmãos, pastor Felipe Menezes, pastor André Lima, eu sou o pastor Daniel Simoncelos. Segue a gente aí nas redes sociais. Esse podcast tem sido gravado para a sua edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Nossa ideia é poder passar o conteúdo bíblico de maneira simples e aplicada para a nossa vida, né? Ajuda a gente a divulgar também esse podcast. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Queridos, a gente terminou no nosso último episódio, no capítulo 41, quando, a partir do 37, nós temos o relato da história de Jacó, né? Muita gente às vezes pensa que esse relato do capítulo 37 até o 50, a ênfase está em José, mas veja que o texto inicia dizendo que esta é a história de Jacó, né? Então a ênfase é justamente essa, a história de Jacó, ou seja, da sua descendência, e nós vimos aí que tem pelo menos 3 personagens que se repetem, né, ao longo dessa história, que é o José, o Judá e o Rúben. O Rúben, que era o primogênito, Judá, que é o líder dos irmãos. O Rúben, ele deixa de ser ouvido por seus irmãos, ele se deita com a concubina de seu pai, com Bila. O Judá é quem dá a ideia de vender José como escravo, fala, piedoso, para que botar a mão no menino? Vende ele como escravo, outros matem, né? A gente ainda ganha dinheiro com isso. E José, o menino de 17 anos, que é sonhador, que tem aqueles sonhos. E Judá, ele tem uma profunda transformação no fato lá com Tamar. Ele perde 2 filhos e ele reconhece que ele é injusto. E parece que algo muda no coração desse homem que se afasta dos seus irmãos depois que José é vendido, né? O 41 termina com José agora, que ele passa a prosperar no escuro. Ele sai da casa de seu pai, onde ele era o mais especial e mais amado, para a casa de Potifar. A patifona lá cresce o olho nele, calunia. Por conta disso, ele prospera como escravo de Potifar, vai preso por acuso de tentativa de estupro, mas mesmo na prisão ele passa a prosperar. Depois de alguns anos ali na prisão, pelo menos 2, mas esse período aí dura cerca de 13 anos de escravidão em prisão, ele vai interpretar o sonho de Faraó. Depois que ele interpreta o sonho de Faraó, ele se casa com a Zenate e tem 2 filhos. E é interessante que aí nesse momento, queridos, todo o Egito se curva diante de José, né? Não é só os irmãos dele que se curvam. Todo o Egito vai para lá, porque aí começa a fome. 7 anos passam de fartura, ele recolhe o quinto de todo mundo, e aí todo mundo vai lá buscar. E aí eu estava pensando nisso esses dias. Sabe quem é que tem que ir lá pedir bênção para José? Potifar. É isso aí. A esposa dele. Eles têm que se chegar lá diante dele, se curvar diante dele. Interessantíssimo, né? Essa reviravolta aí também, não apenas no caso dos irmãos, tem uma reviravolta antes, né? Dessa traição aí da mulher do Potifar. E a gente chega no 42, né? Que é quando é o ápice aí da narrativa, né? Os irmãos vão se encontrar com José. 42, queridos. O que vocês têm para falar para a gente aí desse momento? Bom, o 42, como você bem colocou, né, quando a gente pensa na lógica de narrativa, talvez a gente esteja chegando aqui ao momento que é o cume, né, dessa história, que começa a crescer, né, da verdade. Creio que talvez o cume mesmo ali da narrativa seja o momento da revelação que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas é a hora que Jacó, no período de fome já falado por José, né? Já profetizado por José, começam os anos das vacas magras, das espigas mirradas, né? Queimadas pelo vento, e aí não só no Egito, como o Daniel já deixou claro, né? Que todo o povo do Egito teve que vir se curvar, mas as nações vizinhas, elas ouvem, né? Elas descobrem, né? Que no Egito, apesar da fome estar em toda aquela região, né? Em toda aquela terra, havia mantimento no Egito. Então, Jacó se volta para os seus filhos, né? E ouvindo isso, fala, ó,
vão lá buscar esses cereais, né? Vão buscar esse mantimento que tem lá no Egito, e que a gente precisa comer, senão a gente vai morrer, né? Então, sai daqui antes que a gente morra, mas Benjamim não é enviado, né? Por um motivo óbvio, né? Um motivo óbvio. O pai que já tinha perdido ali a José, e ele mesmo deixa isso, né? Para que não lhe suceda algum desastre. O tal do Jacó estava traumatizado, né? O coração dele estava doído ainda com aquilo que havia acontecido. Então, os irmãos de José, eles são enviados ali para o Egito. Quanto a essa questão aqui, Phil, tem acho que você consegue contribuir um pouquinho melhor com a gente. Como é a questão do pessoal subindo ali ao Egito, como a gente já falou, eram rotas comerciais que aconteciam com muita frequência. Mas essa subida geral para o Egito é algo marcante, né? Porque todo mundo aqui daquela região teve que subir para lá, né? Então, é só o Egito que tinha ali mesmo os mantimentos. Então, tem algum relato, alguma coisa desse tipo que a gente possa destacar? Vamos lá, não é a primeira vez, na verdade, isso é muito mais constante, né, do que parece. O crescente fértil que fica, né, vamos dizer, né, é aquela meia-lua no norte, né, do Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, né, aguarda por vários rios, dentre eles dois muito expressivos, né, o Tigre e o Eufrates, como já nos é de conhecimento. É uma região muito fértil, daí o nome, né, a referência, e que sempre, em ocasião de seca, de dificuldade, se desloca em região ao sul, pelo deserto arábico, pela região de Canaã, né, pelo Vale do Hebron, até o Egito. Vocês vão lembrar que, mesmo na nossa narrativa, essa é a terceira vez que isso acontece. Há uma dificuldade, há uma seca. Por exemplo, ela vai mudar aqui a abrangência e a expressão, mas é algo natural. Toda a região de Erech, de Ur, que vem, né, do norte, do nordeste, do noroeste do Oriente Médio, subindo, chegando até a Turquia, né, a antiga Pérsia, toda essa região já está em migração para o sul, já está em deslocamento. Abraão, seu pai Terá, todos já estão em deslocamento, já estão descendo e eles param em certa região e se estabelecem naquela região. Por enquanto, já estão em movimento. Aí vem o Senhor e retira Abraão daquele contingente, da família, da terra que ele é de herança, retira ele daquela peregrinação e leva ele para uma terra que o Senhor vai mostrar. E o Senhor mostra essa terra é Canaã. Só que essa terra não é boa. Essa terra está em seca. Essa terra está ruim. Tanto que Abraão continua sua peregrinação e vai até onde? Até o Egito. Até as regiões do Egito. E lá fica, de lá sobe com riquezas. Inclusive, um ponto central na narrativa, porque é Deus mostrando que aquela terra seca e infértil que será a terra fértil, frutífera, que será dele por herança, onde o Senhor vai edificar um povo para si. E como ele promete no Egito, um povo que vai habitar numa terra que não cultivou, que não conquistou, que não arou, e que o Senhor os entrega. Então, em primeiro lugar, acontece isso na época de Abraão. Em segundo lugar, na época de Isaac, a gente vai lembrar dos poços que não estavam dando mais água, ele precisar circundar a região de Canaã para sair um pouco para fora dela, e então, sendo que Deus o abençoava, e sempre que ele lançava a mão, ele encontrava água, né, os demais que não. Também vimos ele descendo para a região de Abimeleque, também as portas do Egito. E era comum, por documentos antigos, a gente pode ver por algumas cartas das cartas de Mari, algumas cartas de El Amarna, que virão depois né, ainda desse nosso período, ou mesmo alguns documentos hititas falando sobre a condição das migrações para o Egito. Não só as rotas comerciais, as rotas nômades de trocas de especiarias passavam por todos esses lugares. Afinal, assim que José foi vendido como escravo, era comum buscar fertilidade ao largo do Oriente Antigo, nas duas extremidades, ou no crescente fértil, ou no delta do Nilo, na fertilidade da região do Nilo, que é uma região, inclusive, verde, não é uma região desértica,
Aí, mesmo hoje em dia, não é aquele deserto seco, séquido, né, de solo rochoso, como os entornos vão ser, né, as áreas limítrofes serão. Ali não, uma região, por vezes, até pantanosa, dependendo da esfera onde se esteja. Então, era comum, em primeiro lugar, procurar o Egito por causa de sua natural fertilidade, e nesta época é ainda mais singular, porque o Egito, que estava, além de estar naturalmente recebendo visitantes, lembra-se que o Egito tem recebido muitos habitantes semitas, né? Os homens serão chamados de Ixos, aqueles que chegam pelo mar ou aqueles que migram pela terra, estão entrando no Egito, estão prosperando no Egito. Prova que o próprio José, sendo um semita, ele também era escravo e agora prospera dentro do próprio Egito, ou seja, é possível essa prosperidade ao ponto daquele que antes era seu senhor, agora é seu servo, em prática natural. Então, era possível, né, nessas ocasiões, que se prosperasse dentro do Egito, mesmo sendo de fora. O Egito vai ter uma reação, vou chamar aqui até de xenofóbica, tentando evitar anacronismos, mas o Egito vai ter essa postura tão reticente às migrações e ao estrangeiro por conta da destituição que aconteceu na revolta dos Ixos, porque eles foram, né, permissivos para com estes que estavam entrando. Então, era muito natural que você, obedecendo a uma zona de influência, como era na questão do Egito, você lançasse tributo ao Egito, a fim de receber amparo, sustento e chances para negócios, para crescimento. Então, principalmente, se você paga tributo e se você reconhece por tributo em homenagem o que é o Egito, nada mais natural do que você olhar para ele em ocasião de dificuldade. Então, além de ser algo historicamente repetido, mesmo que a intensidade seja nova, era algo também que se esperava pela participação dos outros e pela grandiosidade do Egito, né, que começava a crescer. E também era natural, não só os povos os procurarem, mas eles lançarem mão, eles atenderem aos povos. Porque, além disso, mostrar grandiosidade, isso criava saídas, que eu vou chamar aqui do termo medieval, mas apenas para a gente entender, para relações de vassalagem. Você ajudou na hora da necessidade, agora se lhe deve ajuda, se lhe deve tributo, se lhe deve reconhecimento, se isso já não acontecia antes. Então, é uma oportunidade também para o Egito preparar-se para atender as outras nações. E pelo texto bíblico, nós vamos ver que eles tiveram tanto sucesso, né, resguardando os cereais, criando as cidades celeiros, enchendo destes celeiros, que depois de certo ponto eles pararam de contar, pararam de fazer registro, porque tinha coisa demais, não dava mais para medir de tanto que eles tinham arrecadado. Então, mostrar, abrir para os demais povos é também mostrar o seu tamanho e sua riqueza, que ao mesmo tempo é mostrar poder. Por fim, a gente pode lembrar de Assuero, quando voltou triste daquela campanha infrutífera, né, a Grécia, ele vai dar algumas festividades, alguns festejos para mostrar o quanto o seu reino continua poderoso, o quanto seu reino continua próspero, vai mostrar riquezas, vai mostrar poder, e em ocasião de também mostrar este domínio através daquela que desposava Vasti, e isso não acontece como ele planejava, ele toma, então, uma nova esposa, ainda dentro desse grande festejo, onde ele queria mostrar sua prosperidade como uma forma de poder. O Egito tem agora essa oportunidade ante 7 anos de preparação. Interessante a questão de cena padrão, né? Porque em Gênesis cena 12, padrão. é quando Abraão, a fome ali na terra, né? Da região ali de Israel, e aí ele desce para o Egito, né? Depois de quando há fome, Gênesis 12, 10, né? E aqui a mesma coisa acontece, só que de fato, intervenção divina, porque 7 anos de fome assolou a terra demais, né? Eles não teriam tido condições, por isso a mão providente de Deus para não permitir que Israel perecesse. O povo de Deus e a semente estava em risco. E aí o povo às vezes pensa que o centro está em José, porque seus irmãos se curvaram diante dele. Não. José sofre porque Deus o escolheu para salvar seus irmãos, né? Então,
Não deixa de ser um tipo de Cristo ali, né? Apontando para o Senhor Jesus. Diga, André. Mas os termos usados aí no verso de número 6 do capítulo 42 são claramente uma demonstração, né? Porque são os mesmos termos lá do verso do capítulo 37, né? Uhum. Então, os irmãos vieram e como foi nos sonhos, né? O texto faz questão de destacar nas mesmas palavras, e os irmãos de José se prostraram com o rosto em terra perante ele. Então, as ênfases, né, que a gente repetidas aqui, até é a pergunta, né, de Jacó. Mas eu e os seus irmãos, a gente vai se prostrar e com o rosto em terra, né, com você, e é isso que a gente vê sendo repetido aqui, para mostrar, né, que o sonho que Deus havia dado lá no passado, agora ele está se cumprindo literalmente naquilo que foi dito, né, que fora dito. E tem um outro encaixe bem interessante aqui também, porque nós estamos vendo, o Senhor leva Abraão para a terra ainda não próspera de Canaã e diz que essa será a terra dele. Ele vai tornar essa terra próspera. Ele diz que vai dar descendentes para Abraão, mas sua esposa não pode ter filhos. Mesma coisa se repete em Isaac, depois com Lia, e então com Raquel, que começam não podendo ter filhos, depois tem. A gente vê essa sucessão de infertilidade se revertendo em fertilidade pela ação extraordinária do Senhor. E mesmo o Egito agora, que é aquela fertilidade visível, para onde os homens lançam os olhos quando o tempo de crise vem, e já é uma marca histórica por causa da repetição, aqui, mesmo essa nação, que é a esperança natural, que é a fertilidade natural, só é mantida fértil por uma intervenção divina, pela ação divina através de José no sonho de Faraó e a condução de José para a preparação para o tempo de fertilidade, sem o qual não haveria manutenção, inclusive dessa que é a esperança natural, né? Dessa que é a fertilidade natural aos olhos dos homens. Tudo, em tudo, né, opera o Senhor. A tudo está sujeito. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, quer os homens saibam ou não. Aí os irmãos de José se apresentam diante dele. Ele agora tem 39 anos. Ele é pouco mais velho do que a gente. Porém, ele saiu de lá com 17. Ele era um menino. Agora ele tem outra aparência. Ele já é homem feito. Ele já tem aparência, já está vestido como egípcio e falando como egípcio, né? E aí os seus irmãos chegam 22 anos depois, né? Mais ou menos isso, 22 anos depois. Uhum. E agora ele reconhece eles, mas eles não reconhecem José de maneira nenhuma. E José não fala com eles na língua deles, né? Ele usa um tradutor para isso. E aí José faz a pergunta, né? Pai de você, quem são vocês? Ele finge que não conhece. O pai de vocês ainda é vivo? Doido para saber, né? Meu pai, ele diz, não é vivo. Tem mais algum irmão? Temos mais um, mais novo. Ficou lá com ele. O que o José deve ter pensado nessa hora, meus irmãos? O caçula deve estar sofrendo na mão desses trastes miseráveis. Esse menino, coitado dele, né? E aqui eu tenho para mim que ele derrama um pouquinho de ira sobre eles, porque ele deixa eles presos 3 dias, diz o texto, todos eles, né? Eles ficam presos 3 dias ali, por um breve período de tempo, e depois José, eu acho que ele tem um tempo para pensar, para ver o que ele faria, e aí ele decide o seguinte, tem que trazer esse menino, tirar debaixo deles, porque eles vão matar ele. É interessante que a razão que ele dá aqui para poder tirar eles da prisão ó, eu vou tirar vocês aqui porque eu temo a Deus, né? Fazer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão viver porque eu temo a Deus. Então, e é assim, verdade, né? Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. Se ele não temesse a Deus, eles estavam mortos. Exato. Então, que aí o menino estava salvo, temor, né? Do Senhor, exato. Agora, o temor do Senhor aqui talvez seja aquilo que tenha, de fato, segurado eles. Agora, esse teste, né, que a gente vê que José agora começa a fazer, tem a ver com provar o caráter dos irmãos, né? Tem a ver com saber quem eles são de fato agora, né? Como eles estão, né? Se há algum tipo de arrependimento, né? Não é simplesmente
um joguinho de alguém que esteve irado, né, nesses dias, ou algo do tipo, né? Porque seria justo, né, que ele, como ele tinha a possibilidade, né, vamos colocar melhor, ele tinha a possibilidade, a vida daqueles homens estava na mão dele, né? Então, ele podia fazer o que ele quiser. Então, o que segura aí é o temor do Senhor. E é legal esse anúncio do texto, porque a gente pode até achar estranho. Por que José... Por que eles estão também só porque precisam de comida, né? Ou só porque foram presos e agora soltos? Tem duas informações que são legais para a gente acompanhar esse texto. A primeira é o juízo imediato de que eles são espiões. Algo que é natural, que é muito comum, né? Não só no Oriente Antigo, mas ao longo da história, né? É muito comum que a presença de estrangeiros tipificasse, né? Até procurar, porque afinal eles vêm de Canaã, e um pouco antes disso houveram algumas batalhas contra os Mitanni, né, que são povos também habitantes de Canaã, que vai frutificar daqui a algum tempo uma grande guerra contra o Egito, que vai se estender por séculos através também do Império Hitita. Então era natural que dessa região onde há inimigos do Egito, que viessem olhos para que se furtasse da fertilidade deles. Espiões, ao invés para troca e para compra, inclusive durante uma compra e uma troca, né, o escambo, algo que era natural na antiguidade, procurassem fragilidades, né? Então, essa acusação, além de ser compreensiva, ela era dificilmente contrariada, né? Como é que você vai provar que você não é um espião? Então, geralmente, quando se há insatisfação ou algum embaraço da parte das coroas no Antigo Oriente, essa declaração é dada a fim ou de prender ou deportar, com a devida licença, estes estrangeiros, né, ou mandar de volta. Então, ele teve ali uma licença para prendê-los. E uma vez preso, se há comprovação definitiva, vem a condenação, morte, em quase todos os casos. Se não há, em última instância, evidência, eles são presos até que sejam enviados de volta ou até que se mude o humor de seu senhor, né? E também é comum, além dessa acusação de espionagem, né, já que não há evidências claras, já se sabia que eles não seriam mortos, que eles seriam apenas presos, pedir favores excêntricos é algo natural de um monarca que está numa posição superior. É como ele consegue se identificar em condição superior, pedir alguns favores ou algumas licenças exóticas, excêntricas, na disposição daqueles que precisam de favor, tipo um voto de afirmação. E também é comum, né, no Antigo Oriente, nós temos muitos registros, inclusive dentro dos registros babilônicos, de monarcas demandando favores especiais, né? Favores, no mínimo, curiosos. Porque nada mais estranho ou curioso do que um monarca desconhecido pedir que você vá buscar seu irmão. O que isso resolve para qualquer questão? Mas é de bom tom que o monarca, mesmo pedindo favores excêntricos e curiosos, que ele se restrinja em cortesia, né, à fé daquele de quem ele demanda. Ou seja, não demandar de outrem algo que o seu Deus possa proibir. Tipo, você não provoca a ira de seu Deus, ou você não provoca, como os próprios egípcios iriam anunciar, dificuldades do pós-vida, a fim de apenas crescer no seu poder, porque você cresce em poder e em afirmação em cima deste, mas busca a inimizade de um Deus. Então, tinha um limite para os favores excêntricos. Não ultrapassar o Deus específico do indivíduo ou daquele povo e a sua vontade. Talvez por isso seja marcante no texto José chegar dizendo: eu vou libertar, porque eu sou temente a Deus. Talvez esse temente a Deus já mostre que esse favor que ele vai pedir não ultrapassa a condição natural do Deus, que eles podem perceber ser o mesmo. E ele vai pedir agora um favor estranho para que busque estes irmãos. Estes não, né? Este irmão que é Benjamim. Eles pedem para trazer Benjamim. Ele pede, né, para trazer Benjamim, e agora eles estão em crise, né? E aí o relato é interessante, porque mostra os irmãos discutindo e falando assim... E aí eles trazem um lampejo de como foi lá, Gênesis 37, quando eles vendem José, né? Eles dizem: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade.
E aí diz o texto que José estava ouvindo eles. E José entendia. E mais, aparece Rubem aqui, né? O que quer se colocar como líder e influenciador, e diz, mas eu não falei que não era para vender o menino, vocês não quiseram me ouvir. E a ênfase a Rubem é justamente essa, vocês não quiseram me ouvir. Ele não é ouvido, ele não é seguido, ele perde a sua liderança, né? Por conta do seu pecado. E aí eles voltam para casa, passa um tempo, Simeão fica preso, né? E aí, às vezes eu fico pensando por que ele escolheu Simeão, né? Eu imagino que é porque Simeão e Levi são os mais bonzinhos dos 12, né? Aí, como Simeão é mais velho, provavelmente ele era o líder dos dois piores, né? Então, Rubem é um frouxo, Judá é o articulista, mas agora ele está transformado, a gente vai ver isso. E Simeão e Levi, que são os assassinos ali de toda aquela cidade. José provavelmente presenciou isso aí. E aí eles seguram o mais velho dos dois, né? Possivelmente, talvez uma possibilidade. Passa esse tempo, eles comem tudo. O Simeão tá lá, preso, né? Fica esse tempo todo. E agora tem que voltar para buscar mais comida, senão eles vão morrer todo mundo. E aí aparece o Rubem de novo. Porque o Jacó não quer deixar o Benjamim. Ele falou, vocês contaram para ele que tinha um irmão para quê? Eu já perdi José, já perdi Simeão, vocês vão me perder Benjamim, vão me fazer morrer com tristeza. Né? Usa até o termo, né? Descer com minhas cãs, né? Com tristeza as minhas cãs à sepultura. Né? Cã aí, gente, não é a mulher do cachorro, não. Né? É o cabelo Meu branco. Deus. Né? E eu acho engraçado o argumento do Rubem, né? Ó, mata os meus 2 filhos se eu não tornar traseiro. Que tipo de argumento é esse aqui, Exato. Né? É tipo assim, ó, mata os seus netos aqui para ver se ajuda. Né? Então Não, e veja a força do argumento de Rubem. Rubem, ele coloca um argumento assim ao extremo, ele está falando assim, olha, eu vou proteger não só com a minha vida, eu vou proteger com a vida dos meus filhos. É muito engraçado essa força, né? E Jacó não ouve. Meio que passa assim, ó, não quer nem saber. Na sequência, quem é que fala? Judá. E aí Judá fala com o pai assim, eu serei, né, no 43, verso 9, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu não tu trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Ele não usa a mesma força de Rubem, dizendo, né, mata meu filho, o que sobrou, ele já perdeu 2, mas ele está dizendo assim, eu me responsabilizo. E Jacó, ao invés de ouvir Rubem, ele ouve Judá. E ele manda o menino, e quem vai por fiador é Judá, não é Rubem. Né? Então a gente vê uma mudança na história, que Judá está assumindo uma liderança, uma preeminência, uma espécie de primogenitura, né, que ele não vai receber, em tese, mas que vai trazer, que a gente vai ver lá na bênção de Jacó. Né? Já vai morrer mesmo? Jacó fala assim, se vai morrer, pai, se eu perder meu filho, perdi. Né? Estou entre a cruz e a espada, né? Exato. Ou é a fome, ou é o tal do homem lá do Egito. Ou não tem o que fazer. E aí tem que mandar, e aí ele manda o menino debaixo de Judá e não debaixo de Rubem. Chega lá agora, e aí de novo eles estão perante José juntamente com Benjamim. E aí tem uma cena engraçada, né? Que eles vão comer. Como é que é esse momento aí? Na hora que eles se juntam para poder comer. O que José faz? Ele coloca 7 vezes, eu acho que é 7 vezes mais comida para o menino. 5 vezes, o verso 34. Ele coloca Isso aí, 5 vezes. 5 vezes mais comida para o Benjamim do que para os irmãos. Rapaz, eles não perceberam nada aqui, que tinha alguma coisa, né? Porque devia ter bastante comida. Você fala assim, me dá esse
esse bife de picanha com gordura bem Era top, pouca coisa, né? Aí bota 5 Era pro coisa Benjamin. boa. Pois é. É isso aí. Agora, ainda assim, né? Por mais acho que esse texto mostra para a gente que você colocar 5 vezes mais para alguém é uma porção que alguém ainda aguentava comer, né? Ou não? Ou talvez fosse para mostrar mais honra, né? fartura, Para honrar. para honra. Não, porque eu estou falando assim, sem dúvida, José tinha muitas coisas para oferecer, mas eles ainda estavam em uma situação onde a fome era aquilo que reinava por todos os locais, né? Então, de fato, você dá 5 vezes a mais mostra ali uma honra, né? Mas também a gente sabe que comida não tava podendo abrir mão, né? Assim. A intenção realmente é honrar, não só honrar um indivíduo, mas o esforço de se cumprir aquilo que lhe foi requisitado. Então, este que não precisava estar ali, que vem, que enfrenta o período da viagem, a dificuldade da viagem, é normal receber porção dobrada quando vai se dar algo em honra, né? Só que aí aqui ele vai além. Ele coloca até 5 vezes mais, mostrando não só a honra, mas a prosperidade e agora o desprendimento desse governante. Para que mesmo em tempos de tanta dificuldade, ele tem a capacidade, a condição, mas ao mesmo tempo o equilíbrio de fazê-lo. 5 vezes mais é algo muito proeminente, ainda que não sejam 7 vezes mais, que é a representação de algo total e completo para todo o Oriente Antigo, não só para numerografia bíblica, né? E é interessante aqui que ele fala que eles beberam e regalaram-se. Então, todos comeram bastante. É que para o Benjamin ele bota muito mais só para, de fato, colocá-lo acima de seus irmãos também. Né? Talvez ele nunca tenha visto essa prosperidade em toda a vida, né? Nunca. Essa condição. Talvez não, talvez não, talvez não. E aí, o que a gente não tinha falado antes é que, na hora que eles voltam para o Egito, para Canaã, né, levando os alimentos da primeira vez, José mandou pôr o dinheiro de volta na bolsa deles, né? Então, eles levam dinheiro para comprar, então eles levam bastante dinheiro para comprar comida, eles compram bastante comida para passar talvez um ano, ou mais tempo, não sei, não relata o período de tempo específico, mas ele pega esse dinheiro e manda colocar de volta. E quando ele chegou, ele falou, nossa, o dinheiro está aqui. E aí eles voltam levando o dinheiro de antes e mais dinheiro. Falou, não, esse dinheiro aqui, ele falou, não, já recebi, esse dinheiro aí, nem sei do que se trata, não. Ele não cobra deles. E aí vem o estratagema de José, que é o ápice agora. Agora é o ápice. Né? Agora é o ápice da história. E o texto todo está mostrando isso para a gente, né? Como envolvia muito, né? Por diversas vezes o relato bíblico nos mostra que José ele precisava sair para chorar, né? Então, Sim. ele está ouvindo os irmãos, ele para e ele ouve a conversa e ele precisa sair para chorar. Ele vê Benjamim, abençoa Benjamim, fica imaginando a força que esse homem fez, né? Para se segurar e procura, o texto faz até questão de te mostrar, né? Que de forma talvez até meio corrida, meio atabalhoada, assim, né? Ele procura um lugar que ele pudesse simplesmente parar e chorar sem ser visto, né? Então, dá para a gente imaginar aqui, né, como é que estava o coração de José até chegar nesse momento onde ele vai se revelar aos irmãos, né? Tudo aqui envolve muita emoção, né? Envolve muita... E não só rever os irmãos, André, ele está vendo o cumprimento da promessa. Os sonhos que ele teve, ele está olhando agora assim ao vivo e a cor, ele está falando Deus cumpriu, o Senhor fez, o Senhor me mostrou, o Senhor prometeu, o Senhor fez. E agora ele está preocupado com o menino. Tem para mim que ele tá meio que até desesperado, no sentido de se esses cabras não mudaram, agora esse menino está sofrendo. Então, preciso tirar deles. E aí, o que ele faz? Tem uma taça de prata, ele fala, devolve o dinheiro, põe o dinheiro de novo, isso que ele já tinha feito antes, mas agora o meu copo de prata põe ali nas coisas de Benjamim.
E aí ele fala assim, vocês estão me roubando. De maneira nenhuma, assim, bate na madeira, longe de nós e tal, e coisa. Ele fala assim, vocês não... Né? É interessante que ele fala assim, como é que ele fala? Vocês não sabem que eu posso prever as coisas, né? Ele fala alguma coisa assim, né? Talvez isso seja uma referência, porque talvez seja até estranho para a gente. Por que foi dado falta de um copo de prata? Onde eles tiveram acesso a esse copo de prata? Ele fazia adivinhações por meio desse copo. Exatamente, é algo natural. Vamos dizer, vamos chamar de copo litúrgico, esse copinho de prata. Litúrgico. É isso aí. É comum utilizarem para... Inclusive, durante um banquete, é um rito egípcio, depois de tomar-se o vinho, quando se está falando, né, com interventores, com embaixadores, você verificar como ficaram as marcas do vinho dentro do copo para saber se as intenções, né, dos visitantes são puras ou não. Então, é um copo litúrgico mesmo, como a gente vinha sendo. Possivelmente é disso que se trata, um copo específico e atrelado, a verdade dele, a possibilidade, pelo entendimento egípcio, de se prever o futuro. Como é que vocês roubam um instrumento de previsão? Ou seja, não é nem lógico vocês virem à minha casa e fazerem uma coisa dessas. Tanto que ele se dispõe mesmo, não, confere tudo aí, porque a gente não fez isso de jeito nenhum, né? Não tem sentido mesmo. De maneira aí vai do nenhuma. mais velho para o mais moço, né? Até que, por último, se descobre o fato. Exato. E é interessante porque o texto diz aí, né? Eles falam assim, não, de jeito nenhum, né? Quem fez, seja morto, né? E todo mundo vai ser escravo. Todo mundo vai ser escravo, né? Quem encontrou morre, o resto seja escravo. Ele fala de jeito, não, não precisa disso não. Pode ir embora todo mundo, quem roubou vai ficar como escravo. Quem roubou vai ficar como escravo. E aí ele começa a olhar do mais velho para o mais moço. Quando chega no último, que eles já estão assim, né? Quase que ufa, né? Não tem nada. Na hora que chega no Benjamim, acha o copo. Aí, para o desespero do tal do Judá. Aí o caldo entornou. E eles, diz o texto, olha a força, eles rasgaram as suas vestes. Eles rasgam as suas vestes, sinal de humilhação, é um momento de profunda dor e tristeza para esses homens que não rasgaram as suas vestes quando vem José. Muita aflição ser levado pelos edomitas, né? pelos ismaelitas. Ismaelitas, né? E midianitas. Ismaelitas e midianitas, irmãos de Isaac, né? Para o Egito. Eles não rasgaram, agora eles rasgam as vestes. E aí começa o discurso mais bonito para mim de Gênesis, né? A defesa de Judá. A redenção desse homem. A redenção daquele que é o traidor, daquele que vende seu irmão, para agora aquele que vai se transformar no pai do Redentor. Né? O que vocês têm para falar desse discurso aí, gente? É interessante como a postura de Judá aqui é a postura de alguém que reconhece, né, primeiro, o sofrimento do pai, alguém que passou, né, na própria pele o desespero, né, a dor de perder o filho, né, ou dois filhos, né, como foi no caso dele. Então, há aqui uma atitude de alguém que honra o pai, que cumpre a sua promessa, mas acho que o fato principal aqui, né, é que Judá, aqui, ele se coloca como alguém disposto a sofrer o dano no lugar do irmão, né, a carregar, né, o peso, né, de Benjamim, né, exatamente. E há um progresso, né? um caminhar aqui ao longo dessas narrativas, né, com Judá, pois após seu ato negligente, né, lá com Tamar, todo aquele episódio, bem como dos irmãos, depois para com sua própria família, o sustento, sua própria nora, né, ali, e depois, antes ainda disso, né, em toda a construção da família, a gente vê Rúben perdendo a sua condição
ou seja, da sua condição de primogênito e líder, descendo deste abandono, enquanto a gente vê Judá, né, da condição de servo assumindo essa liderança, inclusive culminando na bênção de Jacó, que lhe outorga, né, que promulga sobre ele essa alcunha de líder de frente, tanto que no reino de Israel, a descendência, né, de Judá, inclusive de onde vem a própria Jerusalém, a cidade do Senhor, os filhos de Judá, os filhos reis, os reis prometidos, os reis ideais, segundo o coração do Senhor, especialmente o definitivo rei, o próprio Messias, vem dessa linhagem, assumindo essa liderança. A gente vê a redenção sendo construída nele, de alguém trêmulo e duvidoso que fugia à responsabilidade, à sua obrigação, a alguém que assume responsabilidades que não são suas, que agora toma sobre si como liderança em abnegação, em esvaziamento, e antes suportava a dor menor em perder José. Agora não suporta a mínima dor de não cumprir essa condição que tomou sobre si de retornar com seu irmão e fala, me permita que fique no seu lugar. Algo completamente diferente. E desprendimento, submissão, abnegação são a alcunha do evangelho, né? O símbolo do verdadeiro evangelho. Menos de nós para que seja o Senhor, e ele começa a demonstrar isso. Por isso, um homem redimido, um homem transformado, e um homem que recebe uma condição que antes não tinha. Por esta condição servil também, que acabou assumindo. De traidor, regenerado, ele passa pela tragédia, Deus transforma essa tragédia em triunfo, Deus muda a história desse homem, e agora ele que é o responsável por vender José como escravo ao Egito. Parece que é um déjà vu, ele está vivendo a mesma história de novo. O filho predileto, o filho mais amado, pode ficar como escravo no Egito e ele pode retornar para a casa do seu pai, mas agora ele não tem mais esse desejo, pelo contrário. Ele já viu essa história antes, ele já sofreu muito com essa história. E agora o seu caráter foi mudado. Agora ele que é nascido de novo, como o Phil colocou, ele diz, não permita que meu irmão fique. Ele reconhece o seu pecado, ele diz, né? Achou Deus a nossa iniquidade. Ele se reconhece como miserável, ele não tenta justificar, ele não tenta sair e nem tentar dizer assim, não colocaram isso aí, certamente não foi a gente. Ele não faz isso, não. Ele diz assim, Deus é quem estava nos colocando sobre essa condição, e ele se submete, ele diz, permita que eu me coloquei como fiador desse menino diante do meu pai vai morrer se ele não voltar. Eu já passei por isso. E agora o Judá, o traidor do irmão, né, se torna de fato aquele de quem vem o Messias, como o Phil colocou, né? Lembrando que o nome de Judas no Novo Testamento é Judá, né? Que o nome nativo hebraico bota o S no final. Então, o traidor de Jesus, né, se chamava Judá também, aquele que vende seu irmão, né, agora por 30 moedas. Mas esse primeiro Judá, não, ele se redime e ele se torna o pai do Redentor. É de Judá que vem o Messias, é de Judá que vem o Salvador. Mais do que isso, é diante dele que seus irmãos se curvarão. A bênção prometida, né? Os sonhos prometidos a José, que seus irmãos se curvariam diante dele, na bênção de Jacó, inverte. Porque agora, porque dele vem o Messias, o seu irmão se curvaria diante dele, né? E aí, quando ele faz isso, ele diz, José não aguenta, né? E aí José, ao ver essa transformação do seu irmão, essa mudança, é outra pessoa, ele não está reconhecendo, não é possível. É ele quem deu essa ideia, né? E aí ele não consegue conter, manda todo mundo sair, ele se revela a seus irmãos. E é interessante que ele vai falar da soberania, né? Da providência, diga, André. Exato. E acho que até como transição, é interessante, né? Como a soberania de Deus permeia toda essa história aqui de maneira muito clara, né? Porque a gente, como estava conversando na semana passada, tudo parecia apontar para que, no lugar de Rúben, José fosse colocado como aquele que viria, né? Mas essa seria o mais merecedor, né? Seria o mais merecedor, o mais mas digno, essa prática para mostrar a graça, essa prática que no final das contas era de Deus para afastar e salvar todo mundo aqui, como José vai falar agora na frente,
também foi usada por Deus para que, não José, porque não era José que Deus queria como, vamos dizer assim, aquele que se sentaria no trono, né? Mas Judá. Então foi a providência de Deus de afastar José que tratou o coração de Judá para que ele chegasse ali aonde Deus queria que ele de fato chegasse, né? Então a liderança de fato, né? Ainda que a gente vai ver que Jacó vai dar muita honra para José, né? Vai tomar os 2 filhos como deles e tudo mais, mas a liderança, né, incontestável ali, né, a promessa de reinar vai ser com Judá, né? Isso a providência de Deus já ia tratando, e vai ser o fato aqui que José vai usar para perdoar os seus irmãos, né? Ele vai chorar mais uma vez com alta voz, né? Então ele chora. O texto faz questão, né, de mostrar que não foi um chorinho, né? Não foi uma engasgadinha que ele estava tendo, né? Então, Ouviram lá de longe. Exato, os da casa de Faraó ouviram, né, o choro do José, então aí ele começa a se mãos e mostrar quem de fato ele era, né? Ele não só chora alto, né? Os seus irmãos E é legal não que têm voz, né? O hebreu, os judeus são famosos, né, pelo choro expressivo, né, por rasgarem as vestes. É legal que eles ganham vestes novas também, né? E é um ato na escritura, tem um detalhe interessante, o rasgar a veste, ou um ato de... A gente vai ver, né, alguém quando está insatisfeito, rasga a manga de sua veste, né? Geralmente uma veste de festival ou uma veste de viagem são ou a única veste ou o único tipo dessa veste que uma família vai ter. Por exemplo, essas vestes de viagem, vestes mais grossas, né, possivelmente como estão trajados estes filhos, talvez seja a única roupa deste tipo que eles tenham. Destituir-se da roupa para mostrar essa contrição é prejudicar a si mesmo, é tomar sobre si dano inclusive para a viagem de volta, tudo mais. Agora eles ganham novas roupas. A gente vê que Benjamim, de novo, ganha 5 vezes mais, né, do que os irmãos. E enquanto isso está acontecendo, apesar de José mandar todo mundo embora, né, para poder chorar e abraçar os irmãos, a notícia chega no palácio de Faraó rapidinho. E o que Faraó faz? A mesma coisa que José já estava fazendo. Manda o povo vir para cá, vão morar no melhor lugar, vão comer do melhor dessa terra e mais. Manda os carros juntos, manda as carruagens levar, que agora a viagem vai ser boa, e vão trazer eles nessas carruagens. Ou seja, perigo, né? Toda a comprovação que José mandou com os irmãos para dizer: vocês podem comprovar, tragam meu pai. Agora a própria caravana já é a comprovação em si mesma, e ele tem todo o apoio de Faraó. Há uma palavra presente, né, neste texto, um cargo, né, um título que José recebe, né, logo aqui no começo do capítulo 45, que algumas traduções traduzem como pai de Faraó, né? E isso tem aparecido, portanto, algumas perguntas, né, singulares na internet, ou tentando encontrar aqui um elemento para dizer assim, os ícones estavam na coroa, não sei o quê. Mas essa expressão pai de Faraó seria mais uma expressão, seria patrilir, seria a ideia daquele que serve de pai. Qual é o papel do pai para com seu filho? Aconselhar. Então, o cara que é o pai de Faraó só ocupa o cargo administrativo de conselheiro do Faraó. Quer dizer que esse é o conselheiro maior, é aquele chamado também de mordomos. Né? Então, era só um cargo ativo que já sabíamos que José ocupava. Né? Não é um nome novo ou uma alcunha nova, não. É só a identificação de que depois do Faraó é ele mesmo que cuida de todos os negócios, plurais que sejam. É o próprio José, só para mostrar mesmo, né, a sua condição. E agora essa notícia vai chegar a Jacó. E olha o caráter desse homem. Como que Deus está forjando ele? Porque agora ele podia chegar e cantar Sabor de Mel para eles, né? Ele podia chegar para eles e falar assim: agora vocês fizeram e aconteceram, agora eu vou sambar na cara de vocês, seus hipócritas, miseráveis e tal e coisa. Não. Ele que meio que tira onda lá no início, com 17 anos, na ingenuidade, né? Meio que se destacando com a sua roupa,
Agora, ele não tira onda nenhuma. Ele chega e fala, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Né? Então, o que ele está dizendo, né? No verso 7? Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Ele está se vendo, ele falando assim, Deus me trouxe para servir vocês. E aí, agora, ele se coloca como servo. Ele está dizendo assim, vocês estão se curvando diante de mim porque eu sou o cara. Agora ele está pronto. Falando assim, Deus me mandou aqui para cuidar de vocês. Deus preparou ele para esse momento e agora ele está preparado, né? Ele sofreu um cado. E às vezes a gente não entende que a gente passa por algumas coisas, mas o propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos, não é botar a gente no trono ou para a gente sentar ou a gente está cheio de coisa. É para forjar na gente um caráter parecido com Jesus. Nem que para isso a gente às vezes tem que passar pelo deserto, pela prova, pela aflição. É o que acontece com José. Você olha para ele, você fala, esse cara é bacana, esse cara é top. Tem que vir dele o Messias. Tem que vir dele. Ele entendeu. Tinha que vir dele, né? Agora encontra lá com Jacó, né? E aí chega lá no 46, a família toda indo encontrar com eles. O que vocês têm para falar? Família grande. Família grande. Sobem 70? A gente vê Jacó descendo, 66 né? Parando em Berseba, né? E adorando, né? Talvez ele nunca tivesse utilizado, né, esse altar, né, dos seus pais para adoração. Isso mostra como o próprio altar foi levantado ali, né? A sucessão dos eventos, né? De novo, marcas da aliança, da transposição de gerações acontecendo de novo. Tipo, o Senhor construiu todos esses eventos, o Senhor está sucedendo e garantindo a promoção dessa aliança em todo sentido. São marcas ecos muito interessantes, né, ao longo das narrativas, para construir de maneira agora total e definitiva, né, a transição das gerações da aliança, né, algo que vai ser agora transformado a partir do próximo livro num povo único, o povo da aliança, o povo prometido, né? Onde, através dele, todas as nações seriam, então, benditas. Isso começa a tomar forma agora. É interessante que o nome, né, intercambiado, Jacó e Israel, aí o tempo todo. Chega, né, Deus chamando ele Jacó, 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 porque a partir da mudança do nome dele, ele é chamado de Israel lá no 43, né? Disse-lhes Israel, 43:6. No 8, disse Judá a Israel, seu pai. Respondeu-lhes Israel, seu pai, né? Agora, né, partiu, pois, Israel, e Deus vira para Israel em visões e diz Jacó, Jacó, né? Depois, no 5, levantou-se Jacó. Os filhos de Israel levaram Jacó. Né? Jacó, a sua descendência, verso 6. São estes os nomes dos filhos de Israel, no verso 8. Né? Jacó e seus filhos. Aí o tempo todo, Jacó e Israel. Você fala, não estou entendendo. Né? De fato, essa lembrança dessa transformação que Deus fez, o tempo todo colocando, né, que Deus transforma esse enganador no príncipe, né, esse enganador em um povo eleito. E é isso também que ele faz com Judá, né? É isso que ele faz com os filhos de Israel, com todos eles. Essa é a história de Jacó, né? É desse povo aí que ele está falando lá, começa lá em Gênesis 37, né? Diga, André. É a história de como Jacó e os seus 70, né, por assim dizer, vão parar lá no Egito. Né? Então, é o resumo aqui para a gente não chegar lá, não ter um pulo, né, de Abraão nas terras lá das suas peregrinações e do nada no Êxodo um povo enorme já lá no Egito. Né? Então, como é que esse povo enorme foi parar? Que a gente vê como é que de fato, de um homem com uma mulher estéril, veio já uma família que, com algumas gerações, já se pode contar como uma família que está crescendo claramente. Né? Então, a gente foi aquilo que vocês destacaram, né? Como Deus está mostrando ali, né? Já com a intercambiação dos nomes,
com Jacó passando ali por Berseba, né? Então, como o livro de Gênesis ele já está amarrando tudo para que a gente deixe de olhar depois no início lá em Êxodo, né? Jacó, né? Israel como uma família, né? E já de fato a gente já os veja como uma nação, né? Que vai ser aquilo que a gente vai olhar quando começar a analisar o livro de Êxodo. E depois disso vem o encontro, né? O encontro de José com o seu pai, né? Outra das cenas emocionantes aí que a gente pode destacar. Esses capítulos aqui, esse capítulo, final do capítulo 47, capítulo 48, tudo isso soa muito, né, na narrativa, como se a gente tentar fazer aqui um paralelo, né, como a gente estivesse vendo um filme, o ápice do filme passou e agora é aquelas ceninhas no final, né, aquelas cenas mais rápidas, mais adocicadas. O ápice já assim, passou. Né? O ápice já passou, a gente está numa descida narrativa agora que vai só amarrando as coisas para não ficar com as pontas soltas quando começar ali o livro de Êxodo. Né? Então, a gente tem... Pode falar. E vai dar uma subidinha no 49, que aí ele vai levantar a bola para cortar lá na frente. Isso aí. Mas aí são ele está aí já para o resto da Bíblia toda, né? Para até os evangelhos. Mas mesmo o 49, eles estão amarrando coisas que eu creio que fazem mais sentido para quem vai ler depois do que com certeza. Na narrativa mesmo. A narrativa mesmo aqui, o ápice passou e agora ele vai explicando, trazendo coisas. Jacó, ele fecha tudo, exato. Exato. Então porque não tem ponta solta na Bíblia, né? E aí eles sobem, né? E aí o José fala que eles são pastores, justamente para o povo dos egípcios, né, não os incomodarem, né? Você tem algo sobre isso aí, Fio? Essa questão dos pastores? A religião, né, étnica egípcia é uma soma, né, uma síntese entre o que será o panteísmo e o animismo, né? Entende que os seres divinos se manifestam de forma literal através da vida animal, através da criação. Por isso, alguns deuses são reconhecidamente como tendo forma animais. Por exemplo, o espírito do Nilo, parte do espírito do Nilo que se referencia no deus Sobek ou no Amenit, por exemplo, que tem formas de crocodilo, se entende que todo crocodilo possui em si expressão divina de Sobek, entre outras características. Então, há alguns animais, como alguns tipos de cordeiros, como a vaca, o touro, ou o crocodilo, ou mesmo, em ocasião, né, os felinos, os leões, né, tipificando diretamente os deuses, inclusive alguns patronos dos faraós. Então, o lidar com estes animais, em tempos, fora expressamente proibido, em outros tempos era necessário um lidar mais litúrgico, inclusive para com os rebanhos. Vou dar um exemplo. Os próprios judeus têm um modo de preparação de alimentos por causa de alimentos impuros, alimentos puros, né? Não se mistura, por exemplo, talvez vocês vão já ter ouvido falar, né, do kosher, né, ou do kasher, são tipos de preparação alimentícias, né? Ou uma casa judaica, ao longo da história, tendo duas cozinhas, né, para os preparos de alimentos de maneira separada, enfim. Havia algumas, além das cidades de celeiros, havia algumas cidades de pastoreio e a preparação desses alimentos, inclusive o abate de algum destes bezerros ou de algum destes cordeiros, era um abate sacerdotal, né? Não era qualquer um que podia fazê-lo, apenas naquela cidade, para evitar insatisfação da parte dos deuses. Em algumas outras épocas foi proibido e pronto, e quando não era proibido, era, no mínimo, algo ritual. Então, havia necessidade de um pastoreio específico, de um corte específico, de um preparo específico. Não à toa, Faraó, né, e veja aqui que Faraó vem honrar Jacó, vem honrar Israel, né, pergunta sua idade, constrói aqui uma conversa, respeito a sua condição como mestre ancião, por assim dizer, e diz para José, olha, dá a melhor cidade que tiver, escolhe o que você quer dar para eles, está lá na região de Gósen, região fértil, e se eles forem bons, se você achar que eles são bons, coloca eles para cuidar do meu rebanho.
para cuidar do meu pastoreio, né? Ou seja, quem cuida do rebanho, quem cuida do pastoreio é alguém reservado, é alguém separado, no mínimo, né, durante este tempo. Então, eles não vão querer, ou seja, eles não são mercadores, não são artesãos, não vão fazer parte das associações, das guildas, né, de produção de negócios, ou seja, eles não são concorrência, não são tropeço para os demais, como são o oposto, são separados para um tipo de ofício, restrito às suas cidades, restrito à sua especialidade, que eles fiquem, então, lá em zelo e proteção, mas também sem ter grandes, né, sobreposições comerciais uns pelos outros. Perfeito. E é interessante que agora Jacó já está velhinho, ele já chega para lá, vão morar no Egito, para 5 anos de fome ainda terá, né? Então, tanto é que o Egito se torna a maior potência aí, ganha tudo de tudo quanto é lugar. Mas diz o texto aí que Jacó está para morrer, ele pede para José aquele mesmo juramento, né, que o Abraão pede para o Eliezer fazer, né, colocando a mão na coxa. O Jacó faz isso com José e fala, ó, transporta os meus ossos daqui, não deixa eu ficar aqui não, enterrado aqui não. Ele leva para a terra prometida. E a mesma coisa José faz no capítulo 50, quando ele está para morrer, né? Levem meus ossos daqui para a terra. Deus vai dar a terra e me sepultem lá na terra, né? Veja, eles estão crendo antes de receber a promessa, já estão dizendo assim, vai para a terra, eu sei que vai. Me levem, me levem. Quem é que está escrevendo isso, meus irmãos? É Moisés. Para quem que ele está escrevendo? Para o povo que está às portas da terra. E não está crendo que vai entrar. Eles estão dizendo assim, José e o Jacó creram. E eles estão dizendo para ser enterrado ali, os ossos deles estão conosco aqui. Ó. Nós não vamos entrar lá para enterrar esse povo. Vocês não estão crendo. Vocês já pensaram nisso, queridos? Coisa maravilhosa. Eles e eles não creram. Muito menos estavam crendo, né? Com muito menos eles estavam crendo. Vocês que estão aqui às portas, depois de ver o poder Deus de Deus. cumpriu, vocês são milhões. Exatamente, exatamente. E aí, então, nós temos o momento da bênção dos filhos de José, né? José se torna o primogênito, porque ele recebe a herança dobrada. O Jacó pega os 2 filhos de José, né? O Manassés e o Efraim. Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo. E aí José, então, o Jacó tá para morrer. E aí parece que é um déjà vu também, né? Do Isaac lá velhinho, meio cego, vai abençoa o mais novo, né? Agora o Jacó tá aqui. E aí vai abençoar o José, bota o Manassés para a mão direita e o Efraim para a mão esquerda, né? Porque a direita é o primogênito, a esquerda é o mais novo. E aí o Jacó vê os meninos, ele faz assim, né? Ele inverte. E ele bota a mão direita na mão de Efraim, que é o mais novo, e a mão esquerda do Manassés, e o José fica bravo. Ele fala, não, pai, o senhor não está entendendo, assim que as coisas não. Esse aqui é o mais novo, esse aqui é o mais velho. E o Jacó entende bem disso, né? Ele passou por isso. Jacó entende, né, de abençoar os mais novos em vez de abençoar os mais velhos, né? E a questão não tem a ver com ser o mais velho. Jacó sabe disso, inclusive, com relação ao seu filho mais velho, o primogênito, que é rejeitado. Né? Judá se torna, tanto é que quando ele volta para o Egito, quem é que ele manda à frente para poder encontrar as coisas primeiro como líder? É Judá, ele não manda outro. Né? E aí ele abençoa Efraim primeiro do que Manassés, porque e Efraim vai se tornar uma tribo muito maior mesmo, né? Do que Manassés, e às vezes Efraim vai se tornar sinônimo da tribo do norte, né? Do reino do norte. O reino do norte às vezes vai ser chamado de Efraim, né? Você falou em Oséias, quase todas as vezes que vão falar, trata como sinônimo de Efraim. Em Salmo 79, se não me engano, o 80, que vai tratar da destruição, né, da queda de Samaria, ele vai falar de Efraim, né? Mas e aí nós temos ele abençoando o mais novo, né? E aí chegamos na bênção de Jacó para os 12. Ele traz uma bênção para cada um, né? Ele começa com Rúben, tu és meu primogênito, mas subiste ao leito do teu pai, não serás o mais excelente.
Veja o que um momento, talvez alguns minutos, trouxe de tragédia para a vida toda, né? Deveria nos deixar muito, muito mais preocupados, porque às vezes parecem Vigilantes, né? ações assim, né? Ah, não, isso aqui depois resolve, depois Deus perdoa, as consequências ecoam, né? Por muitas aí, gerações aí. Sei que é um texto que vem um pouquinho depois, mas lá em 1 Coríntios, Paulo manda entregar para Satanás, né? Manda entregar para Satanás numa situação com muita semelhança aí. É Então, verdade. de fato, uma coisa odiosa, né? E que com certeza trouxe consequências, né, para a vida aqui de Rubem, que foi como a gente viu, né? Era alguém que se a gente olhasse, talvez parecesse o mais decente ali dele. Ele Era o que manda não vender, é aquele que pode o mais falar para os bonzinho, irmãos né? lá que é o mais bonzinho, mas assim, de fato, a sua vida ficou marcada, né, por conta desse pecado, né, que de fato é um pecado odioso, né, e há pecados que são mais odiosos do que outros para Deus, né, então esse daqui, sem dúvida, é um exemplo disso. E não porque ele não tivesse potencial, porque Jacó disse que ele era o mais excelente em altivez e em poder. Então, aparentemente, aos olhos humanos, ele era o cara para ser mesmo, né? E ele perde isso, né? E aí nós chegamos em Judá Judá não, em Simeão e Levi, né? A duplinha do mal. Os assassinos de... Como é que chamava lá? Fugiu o nome. Siquém, né? Siquém. Os assassinos da cidade de Siquém, né? Então, mataram todos, e aí a bênção dele é justamente que eles são violentos, né? Minha glória não se ajunte, no seu furor mataram homens, e aqui ele faz uma profecia que vai se cumprir lá no final, que eles não vão herdar terra, na terra prometida, antes eles ficarão espalhados em Israel. Levi recebe herança? Levi não recebe herança, os levitas ficam espalhados. Simeão recebe herança? Recebe herança. Mas, o que acontece com a tribo de Simeão no meio de Judá? Perde-se. A tribo de Simeão some. Judá envolve ela de modo que deixa de ter a tribo de Simeão. Ela fica espalhada ali dentro e some. Essas duas tribos somem, né? No povo de Israel. E aqui ele já está falando lá em Gênesis que isso ia acontecer, né? Muito interessante. Algo que se cumpre lá na frente. Exato. E isso daqui não dava para adivinhar na saída da Terra Prometida, né? Pois é, exatamente. Ele está falando antes deles entrarem. Exato, isso daqui É o Moisés escrevendo. saída. Exato, e quem vai fazer as escolhas ali depois é Deus, né? Deus cumprindo isso daqui, né? Então, os levitas vocês separam para mim, então Deus vai fazer, né? Sim. Vai mostrar, né, que isso daí veio, essa bênção vem, é uma profecia que vem da parte dele, né? E aí vem Judá. E o texto mais top. Né? Judá é o leãozinho. Daí vem a música, gente. O povo que canta às vezes sem saber, né? Ele é o leão da tribo de Judá. É isso aí. Teus irmãos te louvarão, Judá. Ele diz que os filhos de seu pai se inclinarão a ti. José sonhou isso. Mas a bênção futura não é que os filhos de Jacó, ou mesmo Jacó, se curvariam diante de José, mas que os irmãos, até mesmo Jacó, se curvariam diante de Judá. Diante dele. É diante dele. Dele vem o cetro, né? Ele não se afasta, né? O bastão da autoridade dos descendentes através dele. Exato. E a ele obedecerão os povos. Ele não está falando só de Israel, não. Ele está falando que os povos, ele está falando de um reino eterno e universal, né? Ele é aquele que reinará para sempre, da onde o cetro
não se apartará. Isso se cumpre plenamente não, isso se cumpre primeiramente em Davi. Davi é o filho de Judá, é o descendente de Judá que se assenta no trono e a quem é prometido que da sua descendência, a sua descendência se assentaria no trono para todo sempre, né? E se cumpre. E são as comparações interessantes, né, sobre a prosperidade, né, que vai ter, por exemplo, amarrar o potro ou o jumentinho, né, na videira, algo que não é aconselhável, porque vai perder o fruto da vide. O fruto da vide é difícil, então você amarra num toco seco. Só que é tão próspero que ele coloca ele lá. O que é bom, ele lava as roupas do vinho, ou seja, de tamanha a prosperidade, a campanha que vem. E seus olhos são mais escuros que o vinho, né? Vinho denso, dentes brancos que o leite, além de mostrar mais produtividade, né? Vai do vinho ao leite, algo plural para uma terra seca, como também ali natural é a terra do leite e do mel, né? Algo que não havia no Egito, né? Esse uso vai direto à saúde, olhos saudáveis, corpo saudável, corpo são, que cresce, que se desenvolve, e do qual, onde o Senhor, né, vai fazer bendita todas as nações. O cumprimento da promessa acaba de ser, fora vinculado de Abraão a Isaac, fora vinculado de Isaac a Jacó, e agora vinculado de maneira atemporal na aliança a Judá, de onde vem o próprio Senhor. Todo o povo é refletido por isso, mas há um representante de onde o Senhor vai tirar o definitivo representante. E aqui está a conexão dele, Judá. E olha a graça, né? Porque Deus decide salvar a partir do traidor, Deus decide salvar a partir desse, não de José, porque já que não era para pegar o primogênito, por que não pega José, que é o mais justo? Mas ele pega alguém mostrando a graça, a salvação, o que ele faria conosco. A gente não merece, mas ele nos transformaria. E mais do que isso, o descendente de Judá que ele escolheria não seria o filho que ficou dos 3. Seria o filho de Tamar. Seria, né, Perez, né? Deus escolhe ainda. Olha a graça de Deus agindo no meio da tragédia, mostrando assim, mas aqui vem e virá aquele que vai reinar para sempre, um reinado sem opressão, um reinado sem miséria, sem fome. E ele virá para salvar e abençoar todas as nações por meio dele. Agora tem a expressão aí, lavar suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, que o colocou como prosperidade. Lá em Isaías, essa expressão, ou uma expressão parecida, uma figura parecida, também é utilizada para falar de Cristo Jesus, mas como alguém que vencia a guerra mesmo. Vencia ali os seus inimigos. Então, um guerreiro que lutou quase sozinho ali, né? Então, é a figura que é montada lá em Isaías. Eu creio que tem uma referência aqui, né? Com alguém que... essa figura, né? De alguém com a veste, né? Trajada, assim, né? De veste vermelha, com sangue de uvas, né? Vocês acham que dá para fazer essa ligação? Eu acho que o contexto aqui é um pouco diferente, que a ideia do texto de Isaías, né, inclusive do pisar, ele como pisa no resto das uvas, é a ideia de como o sangue das uvas inunda o pé, né, quando ele é tratado do lagar, né, o sissumo que marca os pés, que é amassado por ele, além do fato do amassar das uvas, do pisar das uvas, produzir o vinho, mesmo na mancha dos pés, tem uma conotação não só também lá, mas isso ecoa em alguns documentos babilônicos, inclusive, né, de exemplos de como um senhor sobrepuja os seus inimigos. Afinal, o próprio Deus Pai colocará sob o estrado dos pés de Deus Filhos todos os seus inimigos. Mas aqui, eu creio que o contexto vem acompanhado, porque ele começa falando do potro da videira e, em paralelo, também o jumento, ou seja, o animal escolhido, o animal do serviço, ou seja, no lazer ou no serviço, próximo à videira, algo que era perigo, mas agora não é risco. Lavar a roupa no vinho, algo que não é
natural, não é comum, porque está se perdendo a qualidade do produto, perdendo a qualidade do vinho. Mas, por exemplo, a gente vê outras expressões como deitar a capa no sangue do vinho, né? Quer dizer, cobrir o desgaste da guerra. É um provérbio comum, né? No Egito, por exemplo, né? Cobrir o sangue das uvas com a sua capa, ou derramar o sangue das uvas, ou molhar com o sangue de uvas a sua espada, sempre a ver com a guerra. Tem sempre um contexto militar ou belicoso para chamar essa marca de sangue como uma marca de brutalidade. Ao meu ver, aqui ela chama ainda mais para a prosperidade, inclusive como um paralelo, lavar a roupa do vinho e a veste do sangue das uvas. Lavar a roupa, literalmente lavar a roupa. Esfregar, lavar, molhar. Lavar as vestes é você estar com ela, você está vestido. Você lava suas vestes. Talvez a ideia que para mim pula do texto é a de tranquilidade, de poder prostrar. Há tanta uva que o lavar das vestes elas estão, no prostrar-se com elas, no descanso elas ali estão. Eu acho que nós precisaríamos de mais alguns elementos, talvez olhando com mais cuidado, né, o texto de Isaías, né, para poder... Não é impossível, mas para mim aqui dispara aos olhos o paralelo da bênção, né, de prosperidade, porque a de força do cetro vem, depois ele começa a falar da prosperidade, e então ele encerra, né, com a prosperidade, com os dentes brancos, com o leite, e já passa para Zebulon. E é interessante que depois a poesia hebraica, né, isso aqui é em forma de poesia, essa bênção de Jacó, ele começa a fazer alguns paralelos com os próprios nomes, né? Então, assim, quando o nome é dado, muitas vezes esse nome está muito ligado à questão da história. E aí a gente vê como que Deus planejou todas as coisas, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar do Dan, né? Eu sei isso de cabeça porque meu nome é Daniel, né? Vem de Dan, Dani, meu juiz, né? Meu juiz Deus é meu juiz, né? Meu juiz é Deus, ou alguma coisa assim. Então, Dan quer dizer juiz. Aí ele vai dizer que Dan julgará, né? Então, ele usa essa ideia aí, né? Gad quer dizer tropa, né? Então ele vai falar de guerrilha. Aser, que é o bem-aventurado, né? O Baxerê, vai falar então desse pão abundante, delícias, né? Então de prosperidade. José, né? Quer dizer, tem a ver com o Senhor abençoando, adicionando, né? Algo do tipo. Sim. E sacar, né, aquilo que é útil para o serviço, né, que gera serviço, e aí ele fala um jumento forte, que descansa no saco. Exatamente, então... né? A única crise que eu tenho aqui é com Zebulon, porque de Dan tem uma coisinha também, mas Zebulon ele vai falar que ele é da praia, mas Zebulon, na hora que chega no final, ele não está na beira do mar, né? Ele fica meio ali, tipo, não sei se posteriormente ele meio que junta com a série e aí pode ser nesse sentido, né? Mas aqui eu não consegui ver muito ele virando Porto, não, né, Zebulon, nesse caso. Porque tecnicamente, Porto, em toda a região de Israel, vai haver apenas um, Jope, né, que nos tratados que Salomão faz com o rei de Tiro, né, no futuro vão acontecer. Quer ver? Vamos olhar lá na terra da divisão. Enquanto você vai olhando, né, a questão de Dan aqui, né, que ele vai dizer que Dan é como uma serpente. E aí há quem defenda que o anticristo ou o falso profeta vai vir da tribo de Dan, né? Porque meio que Dan não aparece em Apocalipse. Das 12 tribos, a única que não é citada é a tribo de Dan. Aí há quem defenda isso, eu acho meio viagem, né? Mas só colocando aqui algo que é colocado, porque lá não cita Dan, né? O João não coloca essa tribo junto, e aqui ele chama ele de serpente, né? Então a serpente aí já lá em Gênesis 3, né? Está delegando em causa própria, Daniel. Pelo contrário, né? É ruim para mim isso. Não, então, exato, você tá defendendo o Dan com tá. Mas nós temos de ser prudentes como nada a serpente. Como a né? serpente. Então, não é toda também, vez que a aparece sagacidade dela vem de ruim. Deus. Exato, a sagacidade veio de Deus. E aqui no versículo mesmo, né, a comparação com a serpente
é no sentido de ser Ruim. sagaz, né? Vai Não, ser ruim. Morder o pé dos cavalos, não, mas fazer imagina, cair o cavaleiro por você trás. você tá sendo atacado, você tem a sagacidade para não precisar bater de frente com o inimigo, né? Então Aí, tem coisa boa aqui, né? uma coisa boa que tem em Dan é que ele termina dizendo: a tua salvação eu espero, Yahvé, né? Então, Exato. aí pode ser pro lado bom ou ruim, né? Salve esse tal desse Dan aqui. Salva Que... ou salva a gente dele, né? É, Exato. O, diga, Fio. Bom, a gente teria que dar uma olhadinha, mas, por exemplo, a tribo de Zebulon, há algumas tribos, alguns trabalhadores, mão de obra do norte de Israel, que Salomão cede ao rei de Tiro. Né? Salomão cede ao rei de Tiro para mão de obra, né, da tecnologia que ele está trazendo, das construções que vão ser feitas. Não só das construções que foram feitas, como, por exemplo, o próprio porto de Jope, entre alguns palácios, e o próprio templo, né? Mas para a condução das rotas de Ofir, eles recebem alguns homens das tribos do norte. Só que eu não me lembro se ele fala de quais tribos eles vieram. Uhum. Né? Legal. Mas tribos do norte seriam Naftali, Zebulon, Asser e Manassés, né? Uhum. Tem Issacar ali pertinho, mas as do norte são essas 4 que fecham lá em cima, né? Ponta, então teria que ser de alguma delas. E a própria cidade de Tiro, né, tá na região, os domínios do rei de Tiro tá dentro da região de Asser e Zebulon e Naftali, né, dentro dessas 3, né? Talvez tenha alguma coisa a tenho ver, para mim né? que dizer bom, porque assim, quando vai passando o tempo, algumas tribos vão crescendo e as outras vão diminuindo, né? Dependendo da circunstância. Eu tenho para mim que Zebulon se expandiu nesse sentido. Né? Foi assim como alcançando a costa. Some, né? Simeão some dentro de Judá. Imagino que Zebulon chega lá para os lados, né? A única diferença ainda no cumprimento dessa promessa é que o único porto que é Jope está no sul, né? Uhum. Então, nenhuma região do norte também teria esse cumprimento literal, né? Mas eu creio que a saída não é difícil de achar, só não está no livro de Gênesis. A gente já tem que sair um pouco dele. Certamente. E aí temos a bênção de José, de Benjamim, né? Deus abençoando os seus filhos aqui e o principal e o que é central para nós aqui, de fato, é a questão da bênção de Judá, né? Que é o que é a linha que vai seguir o restante do Novo Testamento, onde a gente fecha, que dele vem o Messias, dele virá o descendente e pisará na cabeça da serpente, se assentará no trono para todo sempre, o filho de Judá, o leão de Judá, o filho de Davi, né? Jesus Cristo. E é isso. Jacó morre. Os irmãos agora estão com medo. Agora que nosso pai morreu, José pode ser que venha se vingar, porque enquanto o papai era vivo, ele não ia fazer nada com a gente para o papai não sofrer, não é verdade? Mas agora o pai morreu. E aí os irmãos vêm de novo se curvar diante dele, né? E aí eles pedem, né, para José perdoá-los, né? Então eles mandam dizer a José, né? Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: perdoa a transgressão de seus irmãos, que te fizeram mal, né? Perdoa. E aí José chora enquanto eles falam, né? E eles se prostram diante dele. São 2 momentos, pelo menos, que eles se prostram diante dele. Naquele primeiro momento lá, em Gênesis 42, e agora, né? Eles se prostram. Ele tem 2 sonhos dos irmãos se prostrando, né? E aí ele diz, né? Eu estou no lugar de Deus. E aí, de novo, ele fala a mesma coisa, né? Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E ele os consola. Aqueles que fazem mal para ele, ele os consola e os sustenta. É o que Cristo faz conosco, né? Nós que éramos inimigos, somos salvos, sustentados
transformados em amigos e filhos por causa dele. E aqui vem no verso 24, né, do último capítulo, José, né, às portas da morte, né? Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. De novo, a conexão da certeza Ele apresentada crê. por Moisés, como o reverendo Daniel lembrou, com algo convicto e definitivo para o povo, que agora lê, tendo saído do Egito. Creia. Exato. E que o osso dele ia junto, né? Ele seria levado. E é Ele interessante tá lá, que né? O negócio é que ele tá lá. Eles levaram quando eles saem. Exato. Levam Ele está lá. Então, isso vai acontecer de fato, mostrando que tanto tempo antes José tinha falado e agora de fato estava acontecendo. E é interessante que narra, né, que ele foi embalsamado. Então, com certeza que o processo para ele poder aguentar mais tempo, né, filho? Quando ele saiu do Egito, ele já estava mais, os ossos dele estavam mais tratadinhos, né? O caixão dele, o processo que ele passou foi um processo para poder durar, né? Para poder sair de lá. Simplesmente aquilo que eles passavam, né? É isso aí. Fala, né? O destaque aqui para o fato de que ele foi embalsamado. Com honras que cabem aos líderes, né? Aos reis egípcios. Aos faraós. Né? Exatamente. É isso, galera. Fechamos Gênesis. Até que 5 encontros? Foram 5? Foram encontros para um livro de 50 capítulos. Tá bom. Teve bom. Galera, nos sigam nas redes sociais. Ajudem a divulgar o Biblix. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Grande abraço, gente. Junto. Aguardem notícias de próximas programações. É isso aí. Próximo livro, fiquem ligados.